Olá, turma, estamos aqui com a aula de 22/7, aula de Matemática, Artes e Ensino Religioso. Agora, na aula de Matemática, nós vamos conhecer um pouco. Olá, crianças, hoje vocês irão aprender as características do cubo de bloco retangular, paralelepípedo e as diferenças e semelhança entre os dois. Thales vai me auxiliar nessa aula e ele é fera em matemática. Vamos lá? Eu vou pegar aqui a canetinha para mostrar a vocês. Isso mesmo. Veja as dicas sobre o bloco retangular, paralelepípedo e o cubo. O cubo e o bloco retangular possuem a mesma quantidade de faces. No cubo, todas as faces são iguais. No bloco retangular, as faces são iguais. Não são iguais. Nele existem pares de faces iguais. Então, no cubo, as faces, elas são todas iguais, né? Todas as partes do cubo são iguais. Já no bloco retangular, tem duas partes iguais e duas diferentes, né? Elas são iguais entre duas em duas. Vamos a seguir. Então, aqui na próxima página, a questão 1 diz assim: dentre esses dois formatos de caixas abaixo, a professora Ana precisa guardar cada um dos objetos na caixa adequada. Ligue os objetos à caixa que é semelhante ao seu formato. Então, vamos lá. Caixa de formato paralelepípedo, essa primeira. E a outra, caixa de formato de cubo. Então, nós temos aqui alguns brinquedos e alguns materiais, na verdade. Nós temos um dado, um caderno, um computador e um joguinho aqui do lado. E aí você vai ligar esses brinquedos, esses objetos aí para a caixa adequada. Por exemplo, o dado ele fica adequado na caixa do formato de cubo. Já o caderno ele fica mais adequado na caixa do formato paralelepípedo. Lembra das dicas que eu dei no início da atividade? Pois bem, chegou a hora de você utilizá-las nas próximas tarefas. Vamos lá? Então, na próxima página, nós temos aqui questão 2. Complete a tabela marcando um X nas características das faces do cubo e do paralelepípedo. Vamos lá. Abaixo nós temos: tem algumas faces iguais de duas em duas. Qual é dessas? É o paralelepípedo. Aí você vem aqui e marca o X, ó. Tem faces em formato de retângulo. Qual desses dois aí tem face em formato de retângulo? Você marca o X. Suas faces são quadradas. Tem todas as faces do mesmo tamanho. O cubo também. Vamos lá. Na questão 3, aqui temos duas caixas com formatos diferentes. Ligue cada caixa às características de suas faces. A primeira caixa, ela tem o formato de um cubo e a segunda de um paralelepípedo. Todas as faces têm a mesma forma e tamanho. Qual é? O cubo. Algumas faces são menores que outras. É o que? O paralelepípedo. Eu vou ligar só essas duas, tá? Vocês continuam. Tem paredes e faces iguais. E tem 6 faces iguais. Aí você vai ligando. Vamos à próxima página, onde diz assim: bom, você deve observar com bastante atenção os comandos da atividade 4, em seguida realizá-lo de acordo com o que foi solicitado. Preparado? Questão 4. Veja as formas geométricas abaixo e numere os objetos de acordo com seu formato, em seguida a legenda a seguir. Seguindo a legenda a seguir. Então, vamos lá. Com 1, você vai numerar o que tem o formato do cubo. Com 2, o formato do paralelepípedo. Então, a caixinha de presente, ela tem o formato do cubo ou do paralelepípedo? Os dados e o bloco. E aí você vai colocar um numeral. Por exemplo, a caixinha de presente, ela tem o formato do cubo. Você coloca aqui dentro o número 1.
E assim vai fazendo os outros. Mais uma vez, dê um show de resolução das atividades. Até a próxima. Vamos agora para a aula de arte. Aqui na aula de arte nós temos: olá, meus queridos, na aula de hoje vamos estudar sobre o uso de linhas nas obras de arte. Na arte, as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Por exemplo, uma linha pode ser reta, longa, grossa e amarela. Então, nós temos aqui as linhas, ó, linha reta, linha fina, linha grossa, linha inclinadas, onduladas, espiral, mista, pontilhada, orva, trancejada, traço de ponto, traço e ponto. Então, são essas aí as linhas que nós temos. Vamos na página a seguir. Questão 1 diz: vamos observar a imagem que apresenta a obra de arte de Cícero Dias. Quais os tipos de linha que o artista usou? Pinte os quadradinhos com a resposta correta. Então, você vai utilizar os quadradinhos com as respostas. Então, ele utilizou o quê? Linha mista, fina e reta, ponto, fino e traço, fina, curva e ponto, reta, fina e grossa. E aí você vai pintando. Na questão 2 diz: agora você é o artista, faça sua obra de arte usando os tipos de linhas que você aprendeu. Então, você pode pegar aqui 2 ou mais tipos de linha e fazer sua obra de arte. Vamos agora para a atividade de ensino religioso. Olá, crianças! Iremos nessa aula dar continuidade aos estudos sobre a variedade de símbolos existentes no nosso dia a dia. São desenhos, formas, cores e muitas outras características que formam os símbolos e definem seus significados, facilitando assim a comunicação. Diariamente encontramos os símbolos por diferentes ambientes que frequentamos. Eles, de certa forma, facilitam bastante nossa comunicação e compreensão. Questão 1 diz: observe os símbolos abaixo e enumere de acordo com o significado de cada um. Depois pinte somente os símbolos que há na escola. Então, você vai prestar atenção que aqui abaixo nós temos os nomes dos símbolos e os números. Você vai enumerar. Cantina e restaurante. Qual desses símbolos aí representa? Esse aqui, ó. Aí você vai colocar o número 1. Feminino. Coloca o número 2. Reciclagem. Hospital e lixeira. Vamos para a próxima página. Atualmente, os símbolos estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, com a função de facilitar a comunicação social. Eles estão se espalhando por todos os lugares, inclusive, querida Rosa, podemos observar uma grande variedade deles no ambiente escolar. Questão 2. Os símbolos estão espalhados por toda parte em diversos ambientes do nosso cotidiano. Na escola também existem muitos deles. Ligue onde podemos encontrar os símbolos abaixo. Então, você vai ligando a imagem para cada símbolo. O primeiro é na biblioteca. Qual é que apresenta aí? Esse símbolo do silêncio, né? Na biblioteca está fazendo leitura, tem que estar silêncio. No banheiro feminino. Na cantina. No banheiro masculino. Boa aula e até a próxima!